Vai dar. Olá, pessoal, tudo bem? Oi, pessoal. Então, estamos aqui hoje, mais um vídeo. A gente vai falar de um assunto que já nos pediram em outros momentos. É um assunto extremamente importante, eu acho que relevante, e que eu venho vendo um aumento bastante de literatura científica na área, né? De pesquisas, tal, principalmente nos Estados Unidos. Acho que no Brasil ainda não, mas que está fazendo a relação, trabalhando a relação entre a arte e o autismo. E autismo, eu vejo assim, autismo em adultos é um tema que tem crescido muito no consultório. É algo que eu até digo assim, eu não atendo se a pessoa já chega dizendo, tá, eu gostaria, né, de terapia, eu tenho TEA, enfim, já é algo que eu digo que eu não faço porque eu sinto que a minha formação foi falha e parte da falha foi minha. Porque eu não sei porque cargas d'água lá com meus 18, 20 anos, eu achava que autismo era só para criança. E Uhum, como eu nunca tive afinidade com né, o público infantil, eu pensei, não vou prestar atenção nessa aula. E a falta que me faz hoje na minha vida de ter prestado atenção em aulas que falavam sobre autismo. E eu vejo assim, o quanto acontece comigo hoje na clínica. Às vezes eu estou em um processo terapêutico com a pessoa e de repente começa a esbarrar numa inflexibilidade tão grande, ali, uma inflexibilidade que fica difícil de manejar a sessão, e aí, opa, será que isso é um caso de autismo em adulto? E aí tem acontecido muito mais. Então, tem sido hoje um tema que eu tenho buscado cada vez mais acesso à literatura, a manejo clínico, porque eu vejo que é um público que está aumentando cada vez mais na uhum. clínica. E eu compartilho, às vezes, com outros profissionais essas minhas angústias, e eu vejo assim, muitas pessoas falando assim, acho que todo mundo esqueceu que as crianças iam crescer, né? E ninguém prestou atenção em detalhes importantes de manejo clínico com TEA. Eu acho que todo mundo se focou muito, não é uma coisa sua, eu acho que é uma questão geral, né, dos psicoterapeutas, todo mundo se focou muito nas intervenções em aba, e a gente esqueceu de olhar que também a gente precisaria trabalhar com esses indivíduos psicoterapia, assim como qualquer indivíduo, porque quem é público-alvo da psicoterapia? Todo mundo, né? E eu acho que quando a gente ficou muito focada por muitos anos na intervenções com o autismo infantil, a gente trabalhou muitas intervenções em aba, né, análise complicada. Assim, mas veja, até as crianças que às vezes fazem intervenções de aba também precisam de psicoterapia, né? E a gente precisa trabalhar com isso também, não só os adultos, a gente tem um aumento de diagnóstico de adultos recentemente, e que bom que isso foi evoluindo para isso, mas eu acho que é esse ponto para a gente pensar como que a gente vai trabalhar com intervenções de psicoterapia mesmo, com indivíduos com diagnóstico de transtorno do espectro autista, e como a arte pode ajudar, né, dentro desse processo terapêutico que está ali, dentro daquele indivíduo que traz. Lembrando que o indivíduo não é o autismo, por isso que se chama, acho que o próprio nome diz isso, transtorno do espectro autista, né? Por que se chama transtorno do espectro autista? Porque quando a gente fala a palavra espectro, significa que cada indivíduo vai ter umas características, um conjunto de características que vão levar ao diagnóstico do autismo e que são próprias. Por isso que a gente fala, o indivíduo está no espectro. Mas qual é o espectro dele? É diferente do espectro do outro. Acho que esse é o primeiro ponto que a gente vai precisar olhar, né? Quem é aquele indivíduo que chegou para mim? E ele é muito além daquele diagnóstico, que ele Uhum. tem as suas dificuldades e tem as potencialidades que também, né, de alguma forma, podem ou não estar relacionadas ao diagnóstico que a gente vai precisar olhar. Exato. E como que isso vai esbarrando nas sessões de terapia, Isso né, aí. Tati? Eu vejo assim, muita das demandas, das queixas que aparecem para mim no consultório com caso de TEA em adulto, questões de relacionamentos amorosos, Uhum, dificuldade de interações sociais, dificuldades em relações interpessoais em trabalho, uhum, e às vezes também um segmento de regras, às vezes não, em grande maioria, né, das situações, um grande segmento de regras que restringe a vida da pessoa. uhum. Então, sim, tem às vezes questões sensoriais que incomodam, que trazem sofrimento, a parte da bateria social, mas muitas coisas em interações sociais.
Isso, eu acho que traz isso, acho que você trouxe um ponto importante, né? Quando a gente pensa, falei potencialidades e dificuldades. Quando a gente pensa em potencialidades, a gente vai ver indivíduos, às vezes, que têm, assim, memórias muito boas, o que pode, como a arte diz, pode ser ótimo para relações, pode não ser tão bom, né? Indivíduos que têm, às vezes, ali, várias formas de lidar com o mundo que podem ser muito boas, podem trazer para ele, né, facilidades, mas também tem a sua rigidez, a flexibilidade psicológica, que a maioria das vezes vai aparecer nas dificuldades do relacionamento interpessoal. Até porque a nossa sociedade é heteronormativa, né? Então a gente quer que heteronormativa, assim, a gente, desculpa, falei a palavra errada. Ela quando a gente fala assim, ela não é preparada para pessoas que são neurodivergentes. Ela é preparada para pessoas que ela é normativa, então ele é com as pessoas que se adaptam à sociedade no geral. E o próprio indivíduo passa a achar que ele precisa se adaptar à sociedade em geral também. E não é à toa que a gente tem o masking e na maior parte das mulheres, né? Enquanto elas vão se adaptando socialmente, camuflando alguns dos comportamentos ali de inflexibilidade. Então, assim, as pessoas vão tentando com as suas próprias características que são neurodivergentes, se adaptar a uma sociedade que não está pronta para lidar com isso. Né? Ela acha que as pessoas vão precisar mudar para se adaptar para a sociedade. Então, isso traz muito sofrimento e traz um impacto bastante significativo até na autoaceitação. Então, assim, eu não consigo, eu não dou conta. Eu acho que então a gente já começa a falar como a arte pode ajudar esses indivíduos. Então, assim, se a gente trabalhar a aceitação da minha neurodivergência, das minhas próprias características, da minha forma de interagir com o mundo, eu trabalho com o indivíduo mesmo, uma redução do sofrimento e até uma autocompaixão importante. Isso mesmo. E também, Tati, eu fico pensando aqui que para um manejo clínico é muito importante que a gente também consiga, eu acho que lembrar de princípios básicos da terapia comportamental, né? Da gente avaliar o que é déficit de comportamento, o que é excesso de comportamento naquele indivíduo. Isso. E aí, a partir desses déficits ou desses excessos, a gente pode começar a traçar algumas intervenções baseadas na ACT, até mesmo às vezes com a FAP, enfim. Então, o que a gente às vezes pode ver de déficit? Né? Quais são as limitações na vida daquela pessoa de acordo com algumas rigidez? Quais são os excessos? Geralmente, às vezes são algumas palavras ditas de forma um pouco mais duras, ou algumas interpretações muito literais e uma reação um pouquinho mais, sabe, acentuada. Excesso de honestidade, né? Eu penso assim, às vezes, de honestidade, isso. Honestidade, até muitas vezes influenciado por uma regra verbal de eu não posso mentir, mas que às vezes a gente sabe que não necessariamente mentir, mas que as regras sociais nos influenciam a gente tomar cuidado com como a gente vai falar a coisa para o outro, né? Em determinada situação, principalmente se é um assunto sensível, que ali talvez seja mais difícil entender e perceber isso. Isso. Então, isso aí a gente tem como os excessos, os déficits. Às vezes, o baixo engajamento em relações interpessoais, a bateria social que eles falam, que ultrapassa ali alguns limites deles e já é mais difícil. Isso. Eu acho que às vezes um baixo repertório mesmo de assim, como iniciar uma ação, como manter a relação com alguém, né? Que eu acho que também aparece em alguns casos, que pode ter uma frequência até elevada, mas eu acho que é bem importante a gente olhar para isso, né? E eu acho que também, assim, como a gente tem algumas desregulações emocionais que acabam acontecendo em vários momentos, principalmente quando eles estão tentando se encaixar, né, e uma sociedade ali que talvez não está acolhendo as suas próprias necessidades e suas próprias dificuldades, às vezes vem muito sofrimento psicológico. E quando a gente tem um grande nível de sofrimento, o que a gente tem? Uma dificuldade muito grande da pessoa ficar no momento presente. De poder entender até o seu corpo, as suas dificuldades, que talvez a desregulação emocional veio de onde? Ou até entender quando ela está iniciando para poder fazer um manejo antes disso virar uma crise. E isso não deixa de ser um foco no self e na aceitação.
Uhum. Então, uma abertura para o que mais faz parte da minha existência, o que mais faz parte do meu eu, como o meu eu reage a determinados estímulos, a determinadas situações, quais são as emoções presentes e que eu não preciso eliminá-las, como é abrir um espaço para ficar com essas emoções ou esses desconfortos corporais a partir dos meus valores. Aí a conexão com os valores também. É muito importante a gente trazer os valores, lembrando até do princípio da arte, que ela é uma terapia de exposição, mas com o diferencial de ter uma conexão com os valores. Com os valores. Eu acho que é um ponto essencial, né? E eu acho que até a desfusão também é super importante, como a gente já comentou aqui, às vezes o indivíduo tem regras muito rígidas sobre o certo e errado, sobre o que deveria ser, sobre como as pessoas deveriam se comportar, e infelizmente o mundo não reage às nossas expectativas, né? Infelizmente, ou não, né? Até felizmente, porque ia ser muito chato se tudo acontecesse de acordo com o que a gente esperava sempre, né? Mas assim, e daí às vezes isso gera um grande sofrimento, porque isso era o certo, então não pode ser diferente disso. Então, ou a forma como eu interpreto o mundo, né, de alguma forma. Então, é bem importante a gente tentar trabalhar a desfusão, porque é uma forma de lidar com essa rigidez cognitiva, que vem muito intensa. E eu Só vejo, pode ser assim, né? e eu vejo a desfusão como uma das principais chaves também para um trabalho com TEA, para tirar um pouco desse apego à literalidade e ao seguimento de regras. Então, a desfusão é um dos pontos principais. Uhum. Super difícil, super complicado. Eu acho que assim, é um trabalho de formiguinha, porque assim, pensem vocês, uma pessoa bastante literal, que vive a vida inteira com um pensamento rígido, que está trabalhando ali, olha, é isso que eu quero, é isso que é o certo, é isso que é o futuro. Você trabalhar a flexibilização disso. Né, que não existe só um certo e errado, que existem outros caminhos, outras possibilidades. Você poder, de alguma forma, ali, né, trabalhar essa flexibilidade psicológica é super difícil, mas extremamente importante. E é bom você ter falado dessa dificuldade, Tati, porque, como eu até disse, é uma dificuldade que eu tenho mesmo, por isso que já é algo que eu tento ir atrás cada vez mais para quando acontece, mas não quando é, né, uma possibilidade de escolha de Uhum, atender, porque eu sei que tem profissionais muito mais capacitados para isso, uhum. porque é um trabalho de formiguinha, é um É, trabalho com muita dificuldade da nossa parte, que acho que exige para o terapeuta também muita troca de perspectiva, de se isso. colocar no lugar da outra pessoa, a partir dos olhos da outra pessoa, e entender que para nós, às vezes, uma coisa é lógica, é rápida, é fácil, é óbvia, e não é Isso. assim. E paciência também, né, do terapeuta, porque a gente também é ansioso como terapeuta. A gente às vezes quer que o paciente entenda algo, mude logo, realize, né, reflexões, que é bem difícil no geral, e cada um vai ter seu tempo para lidar com tudo isso. Uhum. É difícil, às vezes, a gente conseguir lidar com o tempo do paciente, mas é extremamente importante. Não só nesse caso, nem não só quando a gente está trabalhando com indivíduos, né, dentro do espectro, mas em qualquer caso. Exato. Uhum. E daí eu acho que assim, se a gente trabalha se a gente consegue trabalhar a diminuição da autocrítica, porque eu acho que assim, não é incomum, pelo menos nos pacientes que eu atendi, que vem uma autocrítica muito grande disso, por que que eu não consigo, por que que eu não dou conta, por que que eu não sou como os outros, e vem assim, uma própria, né, uma dificuldade com a autocompaixão mesmo, que é como se a pessoa, uma autorresponsabilização muito grande, como se ela tivesse a possibilidade de ser uma pessoa diferente, como se fosse uma escolha não ser. Eu acho que isso vem Uhum. muito forte dentro do espectro. Então, se a gente consegue diminuir essa autocrítica e trabalhar bastante questões da desregulação emocional, que vai aparecer em vários momentos, quando eu fico tentando ser uma pessoa diferente que eu sou, em qualquer contexto, vai aparecer muita desregulação emocional, porque eu vou entrar numa batalha perdida, porque ninguém consegue ser uma pessoa diferente que a gente é. Né? Eu posso querer ser uma pessoa totalmente diferente que eu sou, mas eu dou conta. Não. Eu sou quem eu sou, com as minhas próprias características. Claro que todo mundo pode mudar, mas um pressuposto para eu mudar é eu entender quais são as minhas características hoje. Uhum. As minhas dificuldades, onde eu tenho ali, né? As limitações da vida que eu gostaria de viver. Né? Quais são os aspectos, as qualidades de ações, componentes dessa vida que eu valorizo
e que eu me afasto sem querer por algumas dificuldades. Minha. E daí eu acho que é isso. Quando a gente reduz diminui a autocrítica e a desregulação emocional, a gente abre espaço até para o indivíduo entender o que é importante para ele. Porque às vezes que é valoroso para ele, porque às vezes ele fica tão focado em tentar ser uma pessoa diferente, se criticando, e fica ali no geral, né? Lidando com essas emoções da batalha perdida, da desregulação emocional que vai vir, que como é que eu consigo observar o que é importante para mim se eu estou o tempo todo apagando incêndio em mim mesmo? Uhum. Não dou conta. Então, quando a gente consegue diminuir a autocrítica e a desregulação emocional, a gente abre espaço para o indivíduo olhar para aquilo que é valoroso. Primeiro, identificar o que é importante na vida dele, para depois ele poder fazer algo em direção a isso, mesmo com sofrimento. E aí acho que a gente vê uma interface também com a terapia focada na compaixão. Sim, com certeza, super importante. Eu acho que ela tem uma interface enorme com a arte no geral, né? Sim, totalmente. E agora minha cabeça pensando em interfaces, pensou até na FAP. O quanto a relação terapêutica é uma base extremamente importante para promover a flexibilidade psicológica do cliente, né, nesse aspecto, porque às vezes a nossa relação terapêutica é a relação mais flexível que o cliente vai ter. Então, o quanto é importante fortalecimento do vínculo na relação terapêutica, usar da relação para evocar alguns comportamentos, problemas ou outros de melhora no cliente também, reforçar alguns pedidos ou algumas flexibilidades que a pessoa consegue fazer, algumas exposições. Então, é muito importante que o terapeuta esteja com esse olhar mais minucioso e cuidadoso para a própria relação terapêutica, para que ela também seja esse veículo de transformação. Isso aí. E trabalhar, entender que mesmo quando a gente começar a trabalhar autocompaixão, que a própria pessoa vai ser resistente a isso. Né? Tipo, a gente precisa se olhar, né, com mais carinho, entender as dificuldades. A pessoa vai falar assim, mas eu estou fazendo tudo errado. Por que eu vou precisar olhar com carinho para mim mesmo? Então, eu acho que assim, esses são dois pilares, os dois pilares principais da intervenção em arte com autismo, que é trabalhar a aceitação e a autorregulação emocional. Acho que esses são os principais pilares, porque é a partir deles que a gente vai conseguir avanços maiores para o indivíduo. Avanços em relações sociais, então, a partir do momento que eu me aceito do jeito que eu sou, eu estou mais pronto para me relacionar socialmente com as minhas potencialidades e com as minhas dificuldades. Né? Lembrando que eu não preciso me encaixar no que o outro, no que a sociedade espera de um indivíduo ali, que não seja neurodivergente, né? Mas assim, a gente precisa trabalhar no geral, entender que eu posso ter uma relação que alguém que me aceita do jeito que eu sou. Tanto relação amorosa como relação interpessoal no geral. De amizade, de trabalho. Né? E tem outra coisa também, né, Tati, que eu penso aqui, auxiliar a pessoa a desenvolver interesse por outros assuntos das relações interpessoais que não são as únicas de interesse próprio da pessoa. Né? Fazer, acho que também esse movimento assim, de troca de perspectiva de como a outra pessoa gostaria, né, de ter essa interação, mas não no sentido de ter uma vida baseada na necessidade do outro, mas de também aprender um pouco mais de habilidades sociais nesse aspecto. Se a interação foi valorosa nesse sentido. Isso, né? Isso mesmo. Pelo outro, não pelo assunto, às vezes. Isso. Principalmente quando o indivíduo tem um hiperfoco muito grande em alguns assuntos, que é uma das características do espectro. Eu acho que esse é um ponto bem importante. Assim, se eu não me aceito do jeito que eu sou, não me mostro do jeito que eu sou para o outro, e eu não consigo ter relações genuínas. A gente até vai na interface com a FAP. E daí, eu acho que por isso que trabalhar a autoaceitação é tão importante assim, e a regulação emocional. Então, assim, se eu me desregulo, eu não consigo estar nos ambientes, eu não consigo interagir com pessoas, traz uma dificuldade imensa nos relacionamentos sociais. Então, e aí vai trazendo cada vez mais aquele pensamento autocrítico, porque sou eu o problema, porque há algo de errado comigo, porque eu não consigo, porque deve ser assim mesmo. Tem que aceitar que minha vida dessa forma mais um tom de conformidade. Isso. Daí eu consigo, aos poucos, trabalhando esses dois pilares, reduzindo a esquiva do paciente para que ele possa se engajar em atitudes valorosas. Né? Lembrando que, assim, é um processo que vai exigir também uma disposição do paciente de tentar se fazer diferente, por mais que seja muito difícil.
Muito. Né? Então, o quanto ele está disposto a vir para terapia, o quanto ele está disposto a olhar para ele mesmo, reduzir a esquiva, mesmo que seja muito difícil, mesmo que seja bem aos pouquinhos, mas é um processo super importante. Exato. E por isso que eu falo do terapeuta estar com esses olhos e ouvidos da arte atento minuciosamente a esses comportamentos para serem validados e reforçados. Né? Reforçadas as pequenas mudanças, olhar para os pequenos, né, para as pequenas avanços em terapia no geral, mas eu acho que é esses pontos que a gente precisa olhar ali. É tão difícil, tem tido cada vez mais pesquisas que têm mostrado isso, mas eu acho que a maior parte das pesquisas tem mostrado bastante uma grande efetividade da terapia de aceitação e compromisso, porque acho que tem coisas que batem bastante. Se a arte trabalha maciçamente com a flexibilidade psicológica, a gente está trabalhando com um público que costuma ter uma rigidez maior, então a gente vê assim, a pessoa a faca e o queijo na mão. Né? Eu vou pegar um público que tem uma rigidez psicológica normalmente, né? Então, em frequência maior do que a população, a gente teria ali uma possibilidade de ajudar nessa rigidez, trabalhando a flexibilidade psicológica com as ferramentas da arte. Exato. Então, trazer uma vida com mais significado e flexibilidade. Isso, né? Trazer essa redução do sofrimento, redução das crises, redução da esquiva, eu acho que é por ali que é o caminho. Então, vamos trabalhar com o autismo. Isso. Então, gente, hoje foi só uma pincelada, né? Assim, a gente passou por cima sobre o assunto, que eu sei que é um assunto que interessa bastante gente. Tem bastante gente hoje trabalhando em psicoterapia com adultos. Então, eu acho que é um assunto super importante de ser conversado. A gente pincelou ele aqui com vocês. A gente até gostaria que quem se interessa por assunto, se quisesse saber mais alguma coisa específica, a gente poderia pensar juntos aqui em como trazer esse conteúdo para vocês. Então, não deixem de comentar, compartilhar, contar para sentido para vocês. É um assunto muito comentado, muito estudado, relevante e complexo, no sentido de vários estudos e várias possibilidades. Só que nos falta tempo para falar de uma forma aprofundada, então foi algo mais superficial dentro do que é possível, aqui para trazer um pouquinho de uma clareza, como trabalhar com a arte, com TEA, mas né, deixem aqui nos comentários tópicos específicos, se vocês quiserem saber mais, sugestões, não só para o tema de TEA, mas para qualquer outro vídeo futuro, né? É isso mesmo. Então, agradecer vocês que nos acompanharam até aqui. Obrigada por mais um dia hoje. E não deixem de comentar, colocar as impressões de vocês, compartilharem outros assuntos também dentro do autismo ou fora, que você tem interesse que a gente traga como novo vídeo para o canal, que a gente vai sempre estar trabalhando para isso. E obrigada pela participação, pelo engajamento. Não deixe de curtir, compartilhar com quem vocês gostariam de compartilhar esse tema ou o canal em si. E comentar o que vocês estão achando. Isso mesmo. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada.